Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rafael, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de negócio orientado a dados. Como que nós conseguimos atingir melhores resultados, transformar a nossa empresa através de uso de dados. Primeiro e antes de mais nada, queria agradecer em nome da Big Data Corp todos vocês que se inscreveram aqui nesse webinar. Queria agradecer pelo tempo que vocês estão se dedicando e a gente fica contente por poder contribuir pelo aprendizado, pelo conhecimento e, de alguma forma, influenciar vocês para que a transformação e a utilização das informações, a absorção da inovação aconteça e que, de fato, todos nós consigamos entregar bons resultados agora em 2020. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de como que a Big Data tem trabalhado e com dados e como que a gente tem entregue isso no mercado e como que, de fato, é possível que as empresas tirem proveito dessas informações para transformar, otimizar e alcançar melhores resultados através da tecnologia. Então, rapidamente falando, eu gostaria de apresentar primeiro um pouco a respeito da Big Data Corp. Tá? Dentro do nosso webinar, a gente vai identificar que várias informações e vários dados podem ser utilizados dentro do nosso dia a dia. Peço só um instantinho para vocês, tem mais algumas pessoas terminando de se conectar, e eu vou começar a fazer com que a apresentação ela ande aqui para a gente. Um instantinho, por favor. E agora a apresentação. Bom, quem sou eu? Meu nome é Rafael, eu sou responsável hoje no desenvolvimento do mercado de vendas aqui da Big Data Corp. Há bastante tempo eu venho trabalhando nesse mercado de tecnologia. Comecei isso quando eu tinha meus 16 anos, hoje já tenho 39 e continuo entusiasmado com a quantidade de coisas que a tecnologia tem feito e como que ela tem ajudado a sociedade, como ela tem ajudado na parte de negócios. Então, eu sou um entusiasta nessa área. Tenho um conhecimento profundo em tecnologias de infraestrutura e serviços, enfim, todos esses picos, né, os loops e todos os caminhos que a tecnologia ela vem traçando em cima de downsizing, de escalonamento, de consolidação, virtualização, informações que trafegam, plataformas. E hoje, com esse conhecimento técnico e com a minha experiência de vendas, eu tenho tentado fazer com que o mercado seja um mercado cada vez mais saudável, um mercado cada vez mais competitivo e que consiga, de fato, agregar valor para as pessoas, aumentar a eficiência operacional, colaborando para um mundo mais maduro e confiável através da tecnologia. E hoje a gente falando um pouquinho da Big Data Corp e dos dados. Quem que é a Big Data Corp? Né? Para vocês que estão tendo o primeiro contato com a companhia, a Big Data Corp é uma empresa de tecnologia voltada para dados. Nós somos uma empresa de tecnologia, essencialmente. Hoje nós capturamos e estruturamos informações desde 2013. A gente vem fazendo isso de forma massiva e, finalmente, a Big Data Corp hoje se propõe a ser uma plataforma de dados. E essa plataforma de dados é a única forma que nós conseguimos compreender do mercado fazer utilização dos dados de forma massiva em inúmeros processos. Não importa o objetivo da sua empresa, não importa a tua área, a gente entende que sempre é possível utilizar o poder dos dados para fazer com que o nosso trabalho, as áreas sejam mais eficientes e a gente consiga, de fato, levar mais competitividade para as empresas. Esse é o objetivo da Big Data Corp. Nós temos feito isso já por bastante tempo e essa bagagem nos trouxe um grande diferencial. Primeiramente, a característica do nosso dado. A Big Data Corp, como eu falei, nós capturamos esse dado. Ou seja, isso quer dizer que a Big Data ela não adquire dados do mercado. 100% dos dados que nós capturamos num processo que hoje já chega na marca de 1,5 bilhão de sites por semana capturados e estruturados dentro da nossa base, essas informações elas sempre são de origem pública. Isso nos dá a qualidade de sermos aderentes à maior parte das legislações do mundo a respeito do uso de dados, inclusive a LGPD, a GDPR e outras legislações. Isso por quê? Porque o nosso dado, ele é um dado que foi publicamente exposto por vontade própria da pessoa que expôs aquela informação ou da entidade, da plataforma que está
publicando aquelas informações. Então, primeiramente, os nossos dados são públicos e a gente trabalha com um forte conceito de transparência. Segundo, a questão de volume. Com todo o volume de captura de dados que a gente faz, nós conseguimos estruturar uma base de dados com milhões, mais de 220 milhões de CPFs e dados que vão desde informações cadastrais, e-mails, telefones e qualquer tipo de registro profissional, informações econômico-financeiras, informações de risco, processos judiciais, listas e conhecimento do comportamento das pessoas, como que ela tem reagido, ou quanto que as pessoas interagem com o mundo online, e a gente consegue entender, então, como que essas pessoas elas se comportam, como que elas compram, como que elas se relacionam, e essas informações sempre de origem pública nos ajuda a compreender e identificar melhor as necessidades que um negócio tem e como que o dado pode ajudar. A qualidade também é uma informação ou uma característica muito legal da Big Data Corp. Por quê? Porque a qualidade ela tem a ver com a origem da informação. Toda vez que a gente captura uma informação, a gente vai compreendendo aquela informação e ela muitas vezes passa dentro do nosso processo de captura por mais de uma vez, e cada vez que ela passa, a gente consegue ratificar ou enfatizar, entender que aquela informação de fato é correta e está corretamente associada a uma pessoa. Isso é um grande diferencial porque o mercado, de forma geral, não captura o dado. A origem e a estrutura do nosso dado nos dá várias visões de qualidade daquela informação. E, finalmente, é um dado fresco. A Big Data Corp tem um dado mais fresco do mercado, porque o nosso processo captura dados o tempo todo. Então, com essas informações, é possível a gente estruturar, normalizar e fazer com que ela esteja o mais rápido possível à mão de vocês, mercado, cliente, e que ela possa fazer uso de informações frescas, né? Diferente de bases que muitas vezes são adquiridas por concorrentes ou por outras plataformas, a gente não faz isso. A gente só trabalha com dados que são efetivamente capturados, e isso tem trazido uma riqueza muito grande de informação. O que nos leva ao nosso último diferencial, que é a variedade. A quantidade de informações que nós conseguimos estruturar em todos os âmbitos que a gente mencionou aqui agora faz com que o potencial dos dados seja cada vez mais elevado. Cada vez a gente consegue identificar e caracterizar informações relacionadas a pessoas, a empresas, a produtos, e assim a gente contribuir pelo negócio da empresa. Basicamente, a gente faz isso na entrega através de 3 produtos: o Big Boost, o Big ID e o Big Market. O Big Boost é a nossa API, ou a forma como a gente entrega os dados do mercado, que utiliza toda a nossa Big Data e que faz com que, de forma simplificada e com altíssima performance, as empresas possam se conectar e transformar a sua forma de fazer negócios. O Big ID é um produto que ele está voltado para a prevenção à fraude através da validação de identidade. Então, através do Big ID, a gente tem inúmeros processos que compreendem OCR, um background check, um reconhecimento facial, a aplicação do quiz mais competitivo e mais eficiente hoje do mercado. E o Big Market, que tem a mesma visão, ou uma visão similar à do Big Boost. Quando a gente fala em informações relacionadas para pessoas e empresas, o Big Market faz isso na ótica de produtos. Então, a gente consegue fazer identificação de produtos, a quantidade de ofertas, o seu catálogo ou as suas informações técnicas, preços, enfim. Há bastante coisa que a gente consegue estruturar através do Big Market. Então, de forma geral, assim a Big Data Corp tem levado seus produtos do mercado de forma consistente, eficiente, e que isso tenha sido utilizado pelas mais diversas instituições, desde instituições financeiras grandes e robustas, quanto também instituições médias, até pequenos escritórios que conseguem fazer do dado o seu produto, ou que façam que o seu produto seja mais eficiente através do uso dos dados. Bom, expliquei aqui, investi alguns minutinhos para a gente falar quem que é a Big Data Corp, quem sou eu, mas agora vamos falar do assunto que vocês estão aí mais interessados, né? Negócio oriental dado. O negócio orientado a dados. Como transformar a sua empresa sob a ótica da Big Data? Gente, isso é um tema que eu particularmente gosto de falar, porque a gente fala isso e vive isso todos os dias. É algo impressionante quando a gente começa a compreender como que os dados eles estão hoje incluídos no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não consegue parar para identificar o quanto que eles podem ser proveitosos para a gente, ou como que
a forma como as coisas aconteciam, de repente não acontecem mais, e através de dados a gente consegue ter essa compreensão. E por que eu digo isso? Porque mudanças acontecem. Mudanças de impacto acontecem todos os dias dentro do universo de tecnologia. Rápidas ou devagar, essas mudanças sempre acontecem. Elas acontecem em diversas dimensões, elas acontecem em vários âmbitos. A gente começa a compreender essas mudanças quando a gente olha na mudança do comportamento das pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com um grande fabricante de tecnologia, a gente estava falando a respeito de como que o nosso comportamento muda. Muito provavelmente vocês não se recordam ou devem fazer um esforço para se recordar da última vez que você comprou um eletrodoméstico dentro de uma loja. Você provavelmente sempre utiliza agora as plataformas de comércio eletrônico, de e-commerce, para fazer suas compras de produtos, compras de supermercado, compras de comida, compras de presente, tudo quanto é tipo de compras. Então, se a gente muda a forma de comprar, isso é uma mudança forte, de grande impacto na sociedade e nos nossos negócios. As redes sociais, por exemplo, elas transformaram a forma como nós nos relacionamos. Antigamente, para a gente se conseguir comunicar e falar e ter uma proximidade, utilizava-se muita presença física. Naturalmente vieram tecnologias como a videoconferência e, enfim, finalmente nós estamos na era, ou já estamos bem maduros na época, de redes sociais e de comunicação onde te aproxima de amigos de universidade, de colegas de classe, de vizinhos, de amigos antigos de infância, familiares, amigos no mundo inteiro. As pessoas se relacionam, se comunicam e se tratam de forma diferente através das redes sociais. Uma grande mudança que traz um impacto muito grande na sociedade e na forma de fazer negócios. A forma que a gente aprende. As universidades, essencialmente, eram campos. E tudo acontecia fisicamente. Mas hoje, a maior parte do aprendizado acontece à distância. Então, utilizar as plataformas de ensino à distância, pós-graduação, graduação, cursos técnicos especializantes, disciplinas de mestrado, a forma acadêmica mudou. A forma de se comunicar, de aprender, de comprar mudou. E isso vai em várias outras frentes, em vários outros aspectos, até na parte de transporte. A gente usualmente nem percebe, mas hoje a gente já faz uso de plataformas de transporte eletrônico, de transporte social, como o Uber, como um 99 táxis, como um Cabify, ou eventualmente até com os patinetes, com bicicleta e o que mais que vier aí de transporte. Hoje se tornou muito mais simples, muito mais cômodo o transporte. Nós poderíamos ficar aqui uma boa parte da tarde falando a respeito dessas mudanças de impacto e que, de fato, fazem com que a gente reflita a respeito da forma que a gente faz negócio usualmente. Essas mudanças de impacto trazem um cenário ou uma visão um pouco diferente do mercado que nós trabalhávamos anteriormente. Eu trouxe algumas informações a respeito do comportamento brasileiro e que é interessante a gente observar. Por exemplo, do ano de 2018 para o ano passado, até o final do ano passado, 10 milhões de novos brasileiros entraram na internet. E imediatamente a gente pensa, 10 milhões de novos consumidores de informação, de produtos, e que estão dispostos a utilizar todas aquelas mudanças que nós acabamos de falar, mudando a sua forma de trabalhar, de viver. São mais de 140 milhões de pessoas em redes sociais. E o Brasil chegou à marca de penetração de 70%. Gente, 70% da população do Brasil, de alguma forma, tem acesso à internet. Isso faz com que o Brasil esteja muito diferente, superior à média global de 57%. Desses, 85% visitam a internet todos os dias. No final das contas, a gente passa 9 horas e meia conectados. Através dos nossos smartphones, através do nosso notebook ou de qualquer outro dispositivo, nós temos gastado, investido nosso tempo estando conectados. Agora, diante daquelas mudanças, diante do novo cenário ou contexto da nossa sociedade, a gente questiona se o seu cliente, na ótica de negócio, comunica, compra, aprende, locomove, se relaciona de forma diferente. O que o nosso negócio, o que as nossas empresas têm feito para compreender as oportunidades nas mudanças? Através das mudanças não é o momento de melhor oportunidade?
Não é quando a gente está permitindo com que a nossa empresa identifique oportunidades no momento em que as pessoas estão dispostas a novas oportunidades? Porque quando você começa a fazer uma mudança, naturalmente você se predispõe a aprender algo novo. Por que não aprende sobre o teu produto? Por que não aprende com o nosso negócio? Essa pergunta ela começa a ser respondida através do que aconteceu recentemente de um movimento de mercado chamado transformação digital. A transformação digital não é nada menos do que o uso da tecnologia digital para a solução de problemas tradicionais. Eu acho muito legal essa frase. O uso da tecnologia digital para a solução de problemas tradicionais. E o que seria problemas tradicionais? Nesse mundo digital que a gente está vivendo, como que a gente consegue compreender problemas tradicionais no mundo que era desconectado, no mundo que muitas vezes as pessoas comercializavam, compravam e levam o seu comportamento para as suas companhias, e as companhias elas se comportam, se comunicam e adquirem, fazem negócio de uma forma tradicional. Mas vivemos agora numa forma um pouco diferente. Vivemos numa era digital. Então, como que a gente consegue entender esses problemas tradicionais e qual que é a única forma de fazer a compreensão dentro do mundo digital? Através do poder dos dados. Por isso que a Big Data Corp sempre fortalece essa expressão. Acreditem no poder dos dados. Acreditem nas informações. Porque dentro do mundo digital, essa é a única forma que a gente consegue compreender o que está acontecendo e adotar medidas, ações que sejam relevantes e que consigam trazer os resultados que nós estamos trabalhando. Falamos de problemas tradicionais. Que tipos de problemas tradicionais são esses? E que a gente hoje, independente da vertical, independente da companhia, independente da forma que ela trabalha, ela enfrenta. Não é conhecer o bom cliente? No caminho oposto, não é conhecer o mau cliente? Não é a redução de risco, o aumento da taxa de sucesso? Compreender as tendências para que você possa se manter um passo à frente da concorrência? No momento em que você já faz um bom trabalho, ou que você consegue executar ou ofertar alguma coisa para o mercado que tem a ver com a eficiência, quanto que você consegue aumentar a eficiência da sua empresa? Esses são problemas tradicionais. E que a gente, de uma forma bem direcionada, consegue utilizar dados dentro do novo cenário que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, para solucioná-los. Um exemplo disso: tradicionais problemas como conhecer bem o cliente. Bom, não cabe mais entrevista, né? Ou que as entrevistas sirvam pelo menos para a gente conseguir validar se a estratégia está correta. Mas você chegar e começar a tentar, através de uma abordagem direta em loja, ou um evento onde que você chame um monte de empresas para que possa expor o seu produto, conhecer melhor o teu cliente, será que hoje é a forma mais eficiente? Através dos dados, a gente consegue identificar algumas informações que nos ajudam nesse conhecimento. Por exemplo, o conhecimento do bom cliente. A gente tem algumas fontes de dados interessantes, como os órgãos de proteção ao crédito, né? Os birôs como a Boa Vista, o SPC, essas instituições, o Serasa, essas instituições, elas conseguem ofertar um score de crédito e mostrar também a parte de apontamento se aquele cara é um cara sadio, se aquela pessoa é uma pessoa que não deve para o mercado. Assim como tecnologias lançadas recentemente, né, nós passamos pelo lançamento do cadastro positivo no ano passado, e que, no final das contas, isso são dados, são informações a respeito de pessoas que pagam as suas contas em dia. E essas informações, hoje, elas vão para os birôs, e os scores, eles começam a levar em consideração não só as informações de negativação, mas as informações positivas. Tudo isso para compreender a pessoa que é boa. Agora, além desses inputs relativamente simples, a modelagem analítica, ou seja, a construção de modelos de tecnologia que consiga absorver informações e, através da análise de dados, uma análise estatística, é possível compreender resultado de cruzamentos de dados. E se a gente faz isso para as pessoas, utilizando dados, por exemplo, de negativação, ou de um cadastro positivo, ou dados que a Big Data Corp pode oferecer para você,
Nós temos informações de dados cadastrais, econômicos, financeiros, comportamentais, e isso identifica o perfil de cliente importante que você quer ter dentro de casa, aquele que você está buscando, aquele cliente que você quer atingir e você compreende a melhor forma de atingir, a forma mais eficiente de se abordar. Esse poder dos dados ajuda em problemas tradicionais. Mas o que dizer do cliente ruim? Da mesma forma. Através dos dados, a gente pode informar, por exemplo, se aquela pessoa tem restrições internacionais e nacionais, pessoas que foram foragidos da justiça, procurados, listas de terrorista, lavagem de dinheiro. Essas informações, elas hoje estão na internet, a maior parte delas públicas, outras informações privadas. Mas no que tange às informações públicas, a Big Data Corp consegue ajudá-los nesse sentido. Consegue compreender aquela pessoa que pode trazer um risco é, ou eventualmente até aplicar uma fraude dentro da sua companhia. Como que você consegue identificar essa pessoa? Como que você consegue criar mecanismos que consigam identificar as pessoas que não deveriam estar na sua plataforma ou que de alguma forma pode diminuir a sua competitividade, sua concorrência e seus resultados? Então, a melhor abordagem para conhecer o mau cliente é através de dados. Dados restritivos, características comuns de fraudadores, comportamentos que a gente consegue identificar dentro do seu mundo online e, de novo, modelagem analítica, ou seja, processos de análise de dados que vão trazer, através de informações cadastrais, relacionamentos, por exemplo, com instituições ou com entidades criminosas, com grupos e organizações criminosas, relacionamentos com pessoas publicamente expostas, relacionamentos com políticos e que precisa de um pouco mais de cautela no momento de tratativa. Os dados ajudam a conhecer também o mau cliente. Mas se você enfrenta um outro problema tradicional que a gente mencionou, como o risco. Dentro de uma análise de risco, você precisa compreender quais são os pontos que mais podem impactar negativamente no teu negócio. Quais são essas informações? Que dados podem permitir ou efetivamente identificar, colocar de uma forma simples e clara numa regra de negócio e falar assim, essa característica dessa pessoa, dessa empresa não atende às minhas regras de negócio por compreender ou corresponder a um alto nível de risco. Informações como litígios, ou seja, processos judiciais. Como que a gente consegue ver se uma pessoa tem um processo judicial? Procura Big Data Corp. A gente consegue oferecer dados de índices, litígios, compreensão de características do comportamento de risco. Ou seja, imagine uma seguradora compreender se determinada região ela é uma região que está propícia a acontecer desastres naturais. Através de notícias é possível ter essa compreensão, através de georreferenciamento é possível ter essa compreensão. Tudo a gente está falando de dados. De novo, modelagem de fraude e risco de operação é algo que se consome muitas informações. Informações que o mercado tem e informações que a gente tem com muito mais qualidade. E aí eu acho muito interessante, eu queria falar um pouquinho dessa questão de modelagem de fraudes. Porque as fraudes elas podem acontecer dentro do âmbito financeiro, ela pode acontecer dentro do âmbito de varejo, falsificação ou contrabando de produtos. Através dos dados é possível a gente fazer essa compreensão. Citando um caso, mas sem falar o nome do cliente diretamente, a gente compreende, por exemplo, processos de fraude que aconteceram na indústria de cigarros. A indústria de cigarros sofre muito com esse tipo de problema, assim como a indústria de bebidas e, enfim. A falsificação, ela traz um grande problema. Identificação da sazonalidade de compra dos clientes que compram cigarros, bancas, jornais, revistas, padarias e outros tipos de estabelecimentos, identificar a queda da compra, do seu volume de compra, comparado com os dados do passado, isso são dados que vocês mesmos têm dentro de casa. Mas compreender as informações dessas instituições é vital para o seu modelo analítico. Então, se você entende, por exemplo, que determinadas lojas, numa sequência, de repente, numa rodovia, numa sequência de cidades, elas começam a ter quebra de consumo e depois retornam ao patamar normal, você já começa a identificar aqueles que têm provável utilização de produtos ilegais. Compreendendo esses lugares, a Big Data Corp ajuda nesse sentido, a gente consegue identificar se aquela pessoa ela tem um parente que eventualmente tem o mesmo segmento de estabelecimento, mas não é cliente da sua companhia.
provavelmente ela pode ser uma porta de entrada. Aquela pessoa está relacionada a problemas de ações judiciais, ou, eventualmente, ela tem um comportamento marginal à lei, porque um fraudador ele não acorda um dia e fala assim, hoje eu vou aplicar uma fraude. Não. Ele normalmente ele tem um comportamento marginal à lei e a gente vai compreendendo esses indícios, a gente vai compreendendo esses rastros que ela vai deixando dentro do mundo digital e a gente consegue associar isso corretamente, dando essa perspectiva de como que você consegue, com as informações das pessoas do mundo aberto, que provavelmente você não conhecia antes, resolver ou reduzir o nível de risco que você tem em algumas operações. Ainda falando sobre problemas tradicionais, é a taxa de sucesso. Hoje, processos como Machine Learning conseguem identificar resultados positivos e falar assim, olha, o caminho é esse, a tendência é essa. Mas como que a gente consegue buscar novos clientes com aquela mesma característica? A modelagem de clientes, identificando novos mercados. Ou seja, compreendendo o que está acontecendo dentro do mercado, compreendendo índices e fazendo os ajustes necessários, tanto para prevenir problemas eventuais no futuro, quanto direcionar para você ter uma melhor taxa de sucesso com base no novo cenário. Questões como, por exemplo, utilização de notícias. As notícias estão dentro desses portais, a gente faz essa captura e aí estrutura isso dentro de casa. Mas notícias, eventualmente, podem acontecer e a gente vai fazendo uma análise de sentimento e compreendendo se aquela notícia ela pode ter um impacto macroeconômico. Se uma notícia, por exemplo, que vem acontecendo, ou se um conjunto de notícias identificam uma queda ou um mau comportamento, ou enfim, se um mercado não está indo muito bem, eu posso citar um mercado de construção civil, se isso acontece por meses consecutivos, vai gerar desemprego. Se acontece desemprego, lá na frente gera inadimplência. E se gerar inadimplência, como que você posiciona novamente os seus produtos? Como é que você corrige os seus preços? Como é que você direciona o seu negócio para tirar proveito desse novo momento em que vai acontecer? Será que não é o momento agora de ofertar o crédito para uma pessoa ou para uma característica de grupo diferente? Será que não é o momento agora de posicionar um novo tipo de produto? Esse tipo de comportamento nos dá entendimento da melhor taxa de sucesso na sua abordagem de negócio. Falando aí de mais um problema tradicional, a identificação de tendências. E aí, estudos de mercado nos ajudam a ter isso, a visão de notícias. E aí eu gostaria de fortalecer muito um aspecto da notícia que são dados históricos. A gente costuma dizer que a gente não tem a fotografia do dado. Nós temos informações que caracterizam como se fosse um vídeo do dado. Mais importante do que compreender pura e simplesmente se aquela determinada empresa, ela, enfim, tem alguma ação judicial relacionada, ou se é uma pessoa que está devendo, que tem algum apontamento em cobrança, é pensar se isso faz parte do comportamento dela. Porque se aquilo ali for algo pontual, você consegue corrigir ou minimizar aquele momento da vida de uma pessoa, de uma empresa. Mas se isso é uma constante na sua vida, se isso é uma constante na sua história, aí sim é um motivo para você conseguir identificar se você está conseguindo buscar pessoas com a característica ou empresa com a característica correta, ou se você tem apostado, investido dentro de um mercado que você de fato acredita que esse mercado vai trazer resultados para você lá na frente. De novo, isso são dados para problemas tradicionais. Por fim, um dos últimos problemas que a gente citou anteriormente foi a eficiência operacional. E a gente está falando de coisas relativamente simples. Uma automação cadastral, por exemplo. Uma automação cadastral permite você colocar, por exemplo, um CNPJ. A gente tem clientes que fazem essa utilização, essa abordagem. Você insere o CNPJ dentro do seu aplicativo, dentro do app, o vendedor vai lá para fazer a venda do seu produto. O cadastro, ele acontece quase que de forma automatizada. Ele já traz os dados da empresa, ele já traz a ação social, já traz os CNAES, né, que são as atividades econômicas, já traz os representantes legais. Quem que pode assinar? Já está lá dentro do aplicativo, você já sabe quem pode assinar. O endereço já está correto. As informações ali, elas são muito mais simples. E através de 3 cliques, você chega no momento de enviar a proposta, que pode ser assinada por um processo de assinatura eletrônica e o pedido, e o cliente, o vendedor, ele sai daquele comércio já com o pedido assinado. Então, a automação cadastral ela é muito eficiente, assim como também a compreensão se aquele processo, né, de onboarding ou aquele processo de venda, ele está acontecendo com a pessoa correta. Então, a validação de dados ela se torna essencial.
Estou colocando aqui algumas informações a respeito de uma pessoa. Eu fui lá, trouxe ali o CPF, a pessoa colocou ali, de repente, na sua plataforma digital, seja um comércio eletrônico, seja um banco, seja uma empresa qualquer que trabalha com essa parte de vendas e cadastro, que é praticamente impossível alguém não trabalhar com isso, onde você coloca lá as informações. Será que os dados cadastrais que o teu cliente, eles inseriram dentro da sua plataforma, eles estão corretos? Será que aquelas informações estão válidas? Será que elas atendem às suas necessidades de compliance? Como, por exemplo, ela está regulada na Receita Federal? A empresa existe, funciona? A aplicação de regras online de negócio pode permitir vocês terem uma forma mais simplificada de você não só fazer um onboarding de novas pessoas, de novos clientes dentro da tua empresa, mas você permite que ela já entra de uma forma qualificada. Então, quando você está, por exemplo, fazendo o onboard de uma pessoa dentro de uma plataforma de um banco digital, onde que você insira informações de CPF, data de nascimento, um endereço ou qualquer outro tipo de informação, validar esses dados dentro de uma Big Data e saber que aqueles dados já foram alguma vez relacionados àquela pessoa, isso dá segurança para saber que aquela pessoa, era uma pessoa idônea, aquela empresa é uma empresa idônea. Então, essa abordagem de utilizar dados dentro de um processo em que você faria anteriormente uma entrevista para compreender se aquela pessoa, aquela empresa, ela tem as qualificações necessárias, enviar documentação, o que gera morosidade dentro do processo, a eficiência operacional, ela justamente fala disso. É a gente fazer com que os processos sejam mais rápidos, mais eficientes e assertivos. E o poder dos dados dá para você essa possibilidade, essa característica, essa oportunidade de otimizar os processos e, de fato, trazer essa eficiência que a tua empresa precisa ou que a tua área precisa dentro da empresa. Bom, falamos bastante a respeito de dados para problemas tradicionais. Mas vamos falar também de dados para inovar? Por exemplo, a gente fez uma citação a respeito de notícias, né? As notícias poderem impactar positivamente numa análise de tendência, compreender também movimentos de mercado. Mas vamos tentar entender a abrangência de notícias. Notícias são aquelas que estão mencionadas nos portais, assim, sem citar muitos nomes, mas os principais portais aí do país, como a Globo.com, um Terra, um UOL, enfim, existem vários portais aí, o Valor, Estadão, bom, inúmeros aqui, eu não vou passar nosso tempo falando de todos eles, mas no final das contas, quando a gente extrai essas notícias, a gente consegue fazer compreensões e identificação de coisas que podem ser muito benéficas para as empresas. Olhando na ótica de negócio, a gente pode trabalhar com notícias por impacto social. Notícias que estão relacionadas, por exemplo, à Agenda 2030, que ela fala a respeito de sustentabilidade, né? Uma agenda que os países assinaram para melhorar as questões de sustentabilidade, e nós temos ali, pelo menos, a gente tem 17 objetivos sustentáveis que o mundo todo precisa se adequar até 2030. As notícias, elas são um perfeito termômetro se nós estamos conseguindo, de fato, alcançar esses objetivos. E ela consegue também identificar aquelas empresas que não estão contribuindo para isso. Da mesma forma que o oposto. E essa análise, elas podem direcionar, por exemplo, uma erradicação da pobreza, uma inclusão social, uma igualdade entre gêneros, e todos esses trabalhos, né, que têm sido desenvolvidos para a parte do desenvolvimento do impacto social, as notícias ajudam nesse sentido. Nos mostram a respeito de performance do mercado de capitais, quanto que as empresas elas têm lucrado, como elas têm crescido, essa sazonalidade da bolsa. Todas as informações elas podem ser passadas em tempo real para sua companhia, para tomada de decisão rápida. Ou, por exemplo, nós já tivemos, a gente citou aqui uma previsão de inadimplência há alguns slides atrás, mas a melhoria da segurança pública, ou seja, a notícia, ela consegue dizer, por exemplo, e a gente já trabalhou com um projeto dessa forma, que identifica onde vai acontecer manifestações, onde vão acontecer eventos climáticos, eventos sociais, políticos, musicais, e assim os governos e a Secretaria de Segurança Pública conseguirem se organizar para prover o correto policiamento com base no volume de pessoas que são esperadas para aquele evento. Isso tudo a gente consegue de base histórica de notícias. A reputação de empresas também, empresas que são muito mal faladas, a gente consegue identificar, ou empresas que estão sendo mencionadas dentro de um contexto negativo.
A gente faz análise de sentimento de uma notícia e consegue estratificar isso dentro de um dado ou dentro de uma estrutura de dados para serem utilizados dentro dos seus processos. O que a gente está falando aqui, pessoal, são casos que a gente já executou. São casos que a gente realmente tem muito conforto em trabalhar, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Falando a respeito ainda de inovação de dados, personas. A gente tem realmente trabalhado para conseguir identificar as pessoas que estão mais propícias ou que estão mais qualificadas dentro do modelo. Aí fala assim, por que personas? Porque no momento que a gente cria personas ou perfis de pessoas com características similares, a gente consegue identificar, por exemplo, millennials. Qual que é a característica dos millennials? São pessoas que têm muito mais foco na experiência de ser do que na posse do ter. Agora, é muito legal, muito bonito falar isso. Tangibilize isso em dados. A criação de perfis ajuda nesse sentido. Pessoas que têm mais interesse em experiências são pessoas que, de repente, não têm tanto interesse no automotivo ou no mercado imobiliário, no mercado de financeiro, mas que têm interesse em viagens, em livros, têm interesse em streaming. É essa característica. Ela está associada, muitas vezes, dentro de um household, dentro de uma casa onde tem uma receita maior atrelada, está interessado em gamers, ou seja, quais são as características dos millennials que são importantes serem mapeadas para o teu negócio? Qual o comportamento que o millennial tem dentro da sua plataforma? Como que eu consigo atingir, sensibilizar e impactar aquela pessoa que hoje se comunica, se transporta, se relaciona e compra de formas diferentes? Os modelos de propensão, aqueles modelos analíticos conseguem ajudar a criar essas pessoas e a identificá-las de uma forma melhor. Além de personas, a gente pode trabalhar também com um dado para inovar que é bem interessante, é o onboard digital. A gente não falou a respeito de um processo de compreensão de quem está entrando, então por que a gente, naquele momento que ele faz a entrada dentro da sua plataforma, a gente faz mais do que um preenchimento e validação de dados? A gente enriquece com dados corretos, a gente faz uma verificação se aquela empresa, aquela pessoa, ela tem problemas legais, se ela está em listas de restrições, foragidos da justiça, procurados pela Interpol, pelo FBI, pela União Europeia ou por N outras listas restritivas. Essa compreensão faz com que a pessoa que faz o onboarding é uma pessoa muito mais qualificada e menos provável de corresponder a uma fraude e de impactar negativamente no seu negócio. A gente tem um produto que a gente citou lá atrás, que é o Big ID, ele ajuda muito nessa questão do onboard digital. O questionário comportamental é um produto muito legal, depois vale a pena vocês entrarem e acessarem um pouco o site da Big Data Corp e compreenderem a respeito do Big ID. Ele é um produto que está muito focado nessa questão do onboarding, ele tem vários módulos e que vão ajudar nessa questão. Então, mais uma vez, nada mais, nada menos do que a aplicação de dados para inovar, agora dentro de um processo de onboarding digital, seja dentro de um e-commerce, seja dentro de uma plataforma de venda B2B, B2C, seja através de uma operação que você queira executar dentro de uma plataforma, é importante validar quem está do outro lado. É importante compreender quem está do outro lado. E o onboarding digital é algo que vem justamente para isso. É aqui que a gente utiliza dados também nesse sentido. Bom, de todos esses processos e de todas essas tecnologias que a gente tem falado, todas elas convergem no que a gente citou lá atrás. Confie no poder dos dados. O momento para a gente confiar é muito apropriado, é muito positivo. A gente vê aqueles dados digitais que a gente mencionou há pouco tempo atrás na nossa apresentação, mas aqui tem mais alguns dados muito legais mostrando que o momento que nós estamos vivendo é um momento fundamental. É um momento que muitos de nós trabalhamos para chegar de novo, num momento de crescimento da economia. A projeção, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, do Gartner ou do Alphavea, ela tem mostrado para a gente um crescimento do PIB de 2,4% agora para 2020, a construção civil, que é um excelente índice de mercado para a parte de emprego, está crescendo 3%, o varejo crescendo 5,4%, que é o motor propulsor aí do consumo da economia.
A parte de tecnologia da qual nós estamos inseridos, a gente tem um crescimento de 2,5%, o que significa investimentos na ordem de 266 bilhões de reais só aqui no Brasil, e o segmento automotivo correspondendo a um crescimento de quase 10%. Isso é recuperação da economia. Olhando dentro do nosso mercado, olhando do que vem acontecendo na parte internacional, a gente tem mais de 80 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Se a gente tem esse momento tão oportuno, tão propício para o negócio, o que de fato a gente tem feito para tirar proveito dessa oportunidade? Grandes empresas já conseguiram compreender o poder dos dados. Aqui a gente pode citar, por exemplo, a Netflix. Vocês já conseguiram compreender por que o Netflix ele tem tanto conteúdo, séries, filmes, tanto conteúdo digital que tem cativado e feito com que o público continue utilizando o streaming, o seu serviço? Porque eles compreendem, por exemplo, quando a gente dá pausa em determinada cena, a gente revê determinado conteúdo, a gente volta em algum lugar do filme, a gente passa rapidamente por outras partes que a gente está entediado ou não está gostando, e ele vai entendendo o que o público gosta, o que você gosta de forma individual, e ele volta a produzir conteúdos com aquela mesma similaridade. Ou seja, o maior ativo, a maior riqueza que essas instituições têm é o dado do seu próprio cliente. A Amazon é a mesma coisa. Ofertas personalizadas por busca é uma referência nesse sentido lá fora. A Nike já usa dados meteorológicos para falar quando é que está bom para correr, quando é que não está. Por quê? Porque ele fideliza o cliente a usar aquela plataforma que tem valor agregado de informações e dados. E sabe que aquela pessoa que gosta de chover, ela vai, gosta de correr na chuva, ela vai ofertar para aquele cara correr em determinado momento, mas aquela que não, ele fala, olha, cuidado que hoje à noite tem chuva, aquele da tua esporte ou aquela tua atividade física não vai ser possível ser realizada. O Spotify é a mesma coisa, conteúdo por interesse, muito parecido com o modelo da Netflix. Algum de vocês tem dúvida de que essas empresas hoje elas são notáveis pelo que elas fazem com o seu cliente? Isso porque essas empresas compreenderam o poder dos dados. Muita gente fala que dados é um novo petróleo, dados, né, é o novo óleo. Sim, isso não é verdade. O dado é muito mais do que isso. O petróleo, depois de você beneficiar e utilizar ele para combustível, plástico, chega um momento que o resto não se utiliza para mais nada, ou faz um piche, ou enfim, acaba o material. O dado não. O dado, cada vez que você enriquece, cada vez que você soma, cada vez que você divide, ele vira um novo dado e pode ser utilizado e trabalhado. O dado é infinito, ele tem potencial infinito. Você cruzando dados, você obtém mais dados, que cruzando viram mais dados e que assim a gente consegue multiplicar. A questão é como utilizar essas informações. E a sua empresa, ela já entendeu isso? Ela já entendeu o que você pode fazer com os dados corretos? Ela já entendeu o que pode ser criado, o que pode ser produzido, ela já entendeu o quanto que isso pode ser disruptivo e impactar positivamente no teu negócio, o quanto que a tua área, o quanto que a tua vertical pode ser beneficiada no uso dos dados. Acreditem, gente, hoje as empresas que fazem o melhor uso dos dados são empresas que têm a melhor eficiência, são aquelas que têm o melhor posicionamento de produtos, são aquelas que têm conseguido efetivamente trazer resultados, talvez com um esforço um pouco menor, porque ela investiu e gastou um esforço em ter o entendimento correto do mercado, em compreender essas mudanças, em compreender todas as transformações que têm acontecido. Essa é a nossa responsabilidade. É ajudar vocês a fazer com que o negócio de vocês seja mais eficiente com o uso dos dados. Em diversos aspectos, em diversas dimensões. Hoje, os dados têm feito com que as empresas se tornem cada vez mais competitivas e elas trazem qualidade de vida, uma melhor diversificação, uma melhor experiência e uma fidelização muito grande do seu negócio, dos seus clientes junto à tua empresa, junto ao teu negócio. Bom, gente, a mensagem que fica é: acreditem no poder dos dados. Isso realmente funciona. É assim que hoje os negócios têm sido mais impactados. Depois da transformação digital, ou neste meio da transformação digital, a utilização de dados de toda sorte dentro dos seus modelos analíticos na compreensão do teu negócio
vai fazer com que vocês, de fato, permaneçam nesse mercado, cresçam e prosperem. Bom, pessoal, chegamos aí no nosso final do nosso webinar. Queria agradecer muito vocês de novo pela participação. A gente teve um número interessante, grande aqui de pessoas assistindo. E eu vou deixar aqui agora aberto pelo chat, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu estou lendo aqui as perguntas e posso responder para vocês, caso tenham alguma dúvida, algum esclarecimento. Eu sei que a Natália Miralles, do nosso time de marketing, ela é responsável hoje pelo marketing da companhia, já está conversando aí, interagindo com muitos de vocês. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Posso ajudar vocês, pessoal? Tem alguma dúvida que surgiu, algum esclarecimento ou comentário? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu dividir uma informação importante com vocês. Esse material, essa apresentação, ela vai estar disponível também, tá? Para vocês depois terem acesso ao conteúdo. A gente costuma colocar os nossos webinars em plataformas digitais. Então, de forma geral, agradeço a todos vocês por terem mais uma vez investido o seu tempo na Big Data Corp, tirado um tempo para compreender como que os negócios eles podem ser impactados positivamente pelos dados e como que o negócio orientado a dado ele vai ser um negócio, ou já tem sido um negócio muito mais próspero e com muito mais visibilidade, com muito mais competitividade, competência, eficiência no dia a dia. Muito obrigado de novo a todos vocês. Bom estar com vocês aqui, mas a gente precisa terminar. Até o próximo webinar e muito obrigado mais uma vez. Até logo.